E aí, gente, mas o primeiro vídeo do canal, dessa vez aqui sobre a primeira guerra aqui no canal, sendo a Guerra dos 25 anos. Essa guerra vai ser uma guerra entre duas grandes coalizões, das coalizões principais. A coalizão grega, composta por Reino da Grécia, Sérvia, Czardo da Bulgária, Israel, Reino da Líbia e Omã, e a coalizão otomana, e também Kurdistão, esqueci de falar, desculpa. E também a coalizão otomana, constituída pelos árabes, os otomanos, o reino do Egito. Essas duas grandes alianças entrarão em guerra. Galera, simbora. A guerra começa em uma disputa territorial entre o Reino do Egito, os árabes e Israel, pois o Reino do Egito e os árabes estavam querendo territórios de Israel. De acordo com eles, o mapa certo seria bem assim. Bem assim. Basicamente, eles queriam e ainda querem anexar a Palestina, como eles chamavam. Ficava a importante cidade de Jerusalém. Bem, mas Israel obviamente não aceitou, pois nem há árabes dentro do país. A minha população é pagã, pelo incrível que pareça, judaica e uma parte cristã. Bem, por isso os árabes e os otomanos declaram guerra. O Egito entra logo depois. Por isso a Grécia e a Bulgária já entram ao lado deles. E a Sérvia é a mesma coisa. E o reino da Líbia também. Aqui é a Iugoslávia, desculpa que eu errei. E o Omã também entra do lado dos árabes. A guerra começa com o Egito invadindo uma pequena parte da Líbia. E a Líbia se expandindo em uma parte. E a Líbia se expandindo e ficando mais forte. E o Egito fazendo a mesma coisa. E a Líbia avançando. E os territórios depois depois tribos expulsam eles dessas regiões. Enquanto isso, o Kurdistão invade muitas terras perto dos árabes e otomanos, fazendo um país com extensões muito maiores que antes. Só que os árabes, sendo mais fortes, invadem a maioria dessas extensões. Porém, na Síria isso não tem isso, mas eles só que após os planejamentos, a Síria também invadida. Com isso, o Império Otomano invade uma boa parte do Kurdistão, deixando o Kurdistão minúsculo. Após isso, o Kurdistão, antes disso, tinha feito um acordo com milhares de tribos persas, que é essa região grande, para invadir e conquistar partes desse império. Porém, não funciona totalmente e o Império Otomano ganha mais terras. E os árabes conseguem reconquistar algumas, porém, após isso, as outras são dominadas. Enquanto isso, os otomanos invadem mais da Bulgária e Grécia. Porém, na batalha olha, essa palavra é difícil. Thessaloniki, os otomanos ganham. Isso acaba com as tropas deles. Eles já começam a invadir a Sérvia, ficando perto de Belgrado. Seria esse o fim dessa coalizão? Não, pois os gregos vão e recuperam a Macedônia e Kosovo. E após batalhas importantes, a Sérvia é totalmente recuperada. As tropas sérvias chegam e no Czardo
e logo avançam e no o czar da Bulgária recupera algumas das suas partes. Czar quer ser tipo império, reino, só para ser exato. E eles já começam a invadir o resto do Império Otomano. Isso deixa os otomanos preocupados, mas eles ficam menos preocupados quando os reforços começaram a chegar. Aí dessa região aqui, reforços chegam e expulsam primeiro conquistam ilhas dos gregos, e os gregos perdem a posse dessas ilhas. Porém, eles vão e pegam elas de volta, e pegam apenas uma de volta. E o Império Otomano vende as ilhas antes pelo que pareça, eles vendem para os zoeiras, que só por brincadeira. Bem, então o BS foi inútil. Bem, o Império Otomano já é muito mais forte que antes. Invade novamente eles e ocupa toda a Sofia. E mais na metade de Sofia, quer dizer, mas na Batalha de Sofia, a batalha mais importante nesse fronte, eles perdem. Mas os búlgaros e os gregos e os sérvios não conseguem avançar numa linha defensiva na Bulgária Otomana, como eles chamavam. Enquanto isso, o Egito invade toda a Líbia, proclamando o Grande Império Egípcio. É assim que o nome foi, então não posso dizer nada. E eles já muito fortes invadem outros lugares. E deu pra ver que isso foram muitos. Fazendo um país ridiculamente grande. Muito lindo muito lindo, agora eles têm um grande aliado, não é mesmo? Mas após 2 semanas, milhares de as tribos desse lugar não ficam muito felizes e apoiam a Líbia para declarar a independência. O BS, a Líbia não vai resistir muito após alguns anos. Isso é só um spoiler maroto, tá? Eles ainda invadem outras partes. Não mais nem menos, as terras estão como antes. A diferença é que a Líbia... meu Deus, que a Líbia foi invadindo outras partes. Quase chegando em Cairo. E Israel também vai lá, chega em Suez. Só que da Batalha de Cairo, que foi lutada em 2 lados, os egípcios ganham e expulsam os estrangeiros das suas terras. E ainda ocupam toda Israel. Exceto o Líbano, que é ocupado pelos árabes. Ia falar Líbano, meu Deus. E eles proclamam a República da Palestina, sendo um fantoche. Porém, após após um ano da guerra parada, ela foi retratada como a guerra de mentira. Que estavam dizendo que essa guerra não era pra valer nem nada. 2 anos, olha, já foram 12 anos de guerra, hein? Só que Israel já leva o golpe, meu Deus. Israel já leva o golpe a Palestina e novamente volta a ser judeu. E ainda invade o Líbano, uma parte da Síria, quase domina. Olha, não era pra acontecer isso não, falha no sistema. E com isso o reino da Líbia avança novamente. Mas eles não conseguem dominar Suez, na Batalha de Suez são empurrados. Com isso, o Império Otomano recupera as terras para os árabes, só que invadem o Líbano, mas eles não conseguem avançar. O Kurdistão faz tratado de paz com ele, se rendendo, pois estava muito fraco e estava tentando não ser anexado. Eles conseguem quebrar a linha defensiva, dominando Edirne e Kikaleri. É o nome da cidade, olha aqui. Kikaleri, não tenho o que dizer, pois não é Kikaleri, mas ok. Bem, e eles conseguem invadir Istambul, quase capturando o sultão.
os búlgaros. Os búlgaros não são brincadeira, pois eles são uma população grande até. Mas os otomanos voltam e fazem uma grande invasão, dominando partes da Sérvia, Bulgária e Grécia. E não conseguem quebrar essa invasão, pelo incrível que pareça. Foram 3 anos nessa parte. Enquanto isso acontecia, o Egito invadiu. Dá pra ver que, pelo visto, as potências... as potências aqui... As potências aliadas otomanos estão ganhando. Porém, o reino da Líbia ocupa Cairo e faz um novo governo no Egito. O Egito entrou do lado dos Desculpa aí, galera. Entrou do lado dos gregos. Por isso os otomanos mandam tropas e os árabes também. Eles já vão invadindo, ocupando o Cairo, mas o novo líder não foi decidido ainda. O rei seria... Eles já vão invadindo praticamente todos os árabes. Todos esses outros países árabes perto deles. Porém, na batalha de Tautoine, eles são derrotados. E empurrados. E mais empurrados até o Egito, onde o Egito consegue recuperar alguns territórios. E posteriormente Cairo. Enquanto isso acontecia, os gregos mandam a ofensiva uma ofensiva que recupera territórios e eles invadem então de volta para a Sérvia a Albânia, que era dos sérvios. E com o exército otomano fragilizado, os outros países conseguem tranquilamente invadir as outras terras deles e as coisas voltam ao normal. Bem, até que os búlgaros ocupam toda a região, essas regiões. Após isso, os gregos vão só que para as ilhas não serem totalmente invadidas pelos gregos, eles vendem, pelo que parece, eles vendem para Sardenha. Tá bem, isso foi estranho. E as outras ilhas são invadidas pelo czar da Bulgária. Porém, a Sardenha vende para os gregos essas ilhas, pois não chamam de interesse. Mas se ela sentar, sei lá, não sei porquê. Bem, essa guerra estava grande. Oman entra do lado dos árabes, entra do lado dos gregos, invadindo Dubai, na época um importante centro econômico, e hoje em dia também, né? Invade algumas regiões. Porém, eles são empurrados e invadidos e são parados, mas no sul eles continuam ganhando as batalhas, avançando ainda mais. Mas na Batalha de Meca, os árabes ganham e fazem um tratado de paz. O Iêmen poderia anexar alguns territórios em troca da paz. Teria que não poderia entrar em guerra com os árabes, seus aliados, por 10 anos. E já passou 15 anos, hein, galera? A guerra... 15 anos já. Depois disso, passa 2 anos só com algumas batalhas na Palestina, tipo Israel. Eu vou falar Israel, mas o nome certo é Palestina.
algumas batalhas nessa região, pois Israel ainda ele tinha sido capturada. 5 anos se passam e o reino do Egito e os egípcios, que já estavam convencidos que esse era o melhor lado, conseguem recuperar Israel. Onde Israel... E por isso por isso passa 3 anos de batalhas 3 anos se passam e mais territórios são pegos por eles. Porém Israel já declara independência dos árabes novamente. Invade alguns territórios, mas os árabes empurram eles em uma linha defensiva dos seus nessa região. Eles não conseguem passar. Olha que território dos árabes. Bem grande, hein? Não queria mostrar isso, mas acabei mostrando que ele é. Bem, galera, sim, mais 2 anos se passam, só falta 1 ano de guerra. Batalhas marítimas acontecem no Mar Negro e no Mediterrâneo. E 1 ano de batalhas navais. Até que a Bulgária ganha muitas no Mediterrâneo e no Mar Negro e consegue viver. Só que depois outras tropas marítimas conseguem derrotar os outros e conseguem invadir mais ainda deles, invadindo boa parte e quase chegam em Sofia. Porém, as terras voltam e eles invadem os territórios e não conseguem capturar o sultão, muito bem escondido. Bem, a guerra dele estava sendo extremamente sangrenta, baixas de economia e tal. Então, o tratado é feito por todos os países, onde os territórios ficariam bem assim. Os otomanos poderiam anexar os territórios ocupados, mas perderiam todos os territórios da Europa. Na Europa, o Egito seria um reino aliado à Líbia, pois o rei já era outro, pois já seria coroado o rei um rei da casa da Líbia para ser o rei do Egito. Não, um nobre, desculpa que eu falei rei, mas é nobre. Os árabes anexariam algumas cidades na Síria e o Omã anexaria algumas regiões. Antes era assim no Omã, nessa região do Omã, e agora é assim. Era uma região com muitas pessoas que moravam que eram de etnia do Omã, por isso essa região foi anexada. Bem, essa guerra foi longa e esse vídeo também. Então, era só isso. Essa guerra acabou. 25 anos de guerra. Esse vídeo foi muito longo. Então, galera, tchau. Esse é o mapa. Um vídeo muito longo e tchau.